A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Somos gratos pelos ouvintes que nos acompanham desde 2014. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, faça perguntas, tirem dúvidas, dê sugestões ao programa, porque a sua opinião ela é muito importante para nós. Eu recebo no programa, carinhosamente, meu querido amigo, expositor espírita Marco Kistema. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz, muita luz e muitas reflexões no estudo de hoje. Assim seja. Que assim seja, meu amigo. Nós vamos estudar sobre Atos dos Apóstolos, falando de Pentecoste. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801 2675, WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com, ou deixe seu recado no YouTube, Viver Melhor. Eu mando um abraço muito carinhoso, super especial ao meu amigo Cláudio, tem o apelido de Carioca, que reside aqui no bairro Araújo. Ele está sintonizado no YouTube ouvindo o nosso programa. Meu querido, muito obrigado aí pela sintonia, que Deus nos abençoe. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, vamos agradecer por mais essa oportunidade de reflexões e estudos à luz do Evangelho. Que Deus nos ilumine, nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. O Espiritismo está no ar. Informa atividades das casas espíritas. Bem, meus amados irmãos, vamos falar de atividades espíritas. E a atividade espírita da noite é falarmos da Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133. Teremos um seminário dia 25, próximo domingo, falando sobre diálogos espíritas. A exposição do meu querido Vinícius Lara, Daniel Salomão e Humberto Schubert Coelho. Será online a partir das 16 horas. Nos programas seguintes eu passarei o endereço eletrônico. Vamos para o nosso estudo da noite, falando sobre Atos dos Apóstolos e seguindo a orientação de Pentecoste. As palavras textuais dos Atos dos Apóstolos sobre o Pentecoste são as seguintes. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso foi registrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que vai do 1º versículo ao 11º. Falar em línguas estranhas
para nós espíritas chama-se xenogrossia. Normalmente os nossos irmãos evangélicos falam grossolalia. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Chama atenção para a palavra varão, varões, que é comum entre os judeus até nos dias atuais. Ele se refere ao homem, né, isso masculinamente falando, de varão ou varões. E que alguns co-irmãos dentro do cristianismo empregam essa palavra, mas a palavra não é utilizada dentro do cristianismo. Pedro faz uma referência mais à frente falando para os judeus, não para os cristãos, para os judeus. Ela é empregada também no meio jurídico, mas não é comum entre cristãos. Deus, o homem, ser chamado de varão, sim de irmão, tá? Dentro dos ideais cristãos. Outros companheiros dentro do cristianismo até hoje utilizam a palavra varão porque estão muito ligados ao judaísmo. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia e a Judéia, a Capadócia e Ponto, e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e crentes e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É um tipo de mediunidade que a doutrina espírita estuda, à luz da razão, obviamente, e que Paulo de Tarso também, explicando esse fenômeno de falar línguas estranhas, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, dizendo que é um dos menores dos dons, porque se não tiver intérprete, para nada serve. Porque é comum hoje você ver pessoas falando algumas palavras da língua hebraica ou aramaica e não serve para nada. Aquilo é mais uma representação circense, porque se não tiver alguém que interprete, não serve para nada. E para falar línguas estranhas, que nós espíritas entendemos, é você falar um idioma que no momento atual você desconhece, como falar o alemão, francês, inglês, enfim. São línguas até atuais, não que não podemos falar línguas antigas, mas é mais comum falar as línguas recentes. E tem que ter um intérprete. Por isso ele nos adverte, dizendo o seguinte: se falares línguas estranhas na igreja e não tiver intérprete, é melhor que se cale, porque está edificando apenas a ti e não a igreja. Isso quer dizer que não serve para nada, não? Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 14, quem quiser fazer uma pesquisa sobre as informações do apóstolo Paulo, eu estou falando aí capítulo e versículo. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Ouvindo tais comentários, o apóstolo Pedro tomou a palavra e falou eloquente, dominado por inspiração superior. O apóstolo Pedro, um apóstolo muito dedicado ao cristianismo, é óbvio que essas pessoas tinham um amparo espiritual. Então, ele, inspirado, usou da pregação das palavras. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, por que com os 11, né? É porque neste momento Judas Cariote já tinha se matado. Então, dos 12 tinha 11 apóstolos. Aí ele diz: varões judeus, referindo aos judeus como varão, varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vai usar como referência Joel, que está no Velho Testamento, quando Joel disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então ele utiliza uma mensagem, bíblica do profeta Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lógico que é uma leitura alegórica, nós temos que sair da letra que mata. Varões israelitas, então mais uma vez ele refere aos judeus. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então ele fala aqui da crucificação de Jesus, da ressurreição, porque dele disse Davi, mais uma vez utilizando aí o patriarca do Velho Testamento, o rei Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades. O Hades vem lá de uma ideia da mitologia grega, está falando do mundo inferior, e mais tarde vai dar ideia ao inferno cristão. Eles basearam no Hades dos gregos, no Sheol dos hebreus. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nesta previsão. Disse da ressurreição do Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, mostrando que Jesus Cristo, o Messias prometido, seria da linhagem do rei Davi. Isso é uma informação que Pedro passa aos varões de Israel, aos varões judeus, dizendo que o Cristo não desceria a um mundo inferior, e sim aos planos celestes. Nesse sentido, irmãos, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe,
a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 40. Esses fenômenos mediúnicos ocorridos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo revelaram o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Na verdade, estes pontos nada mais eram do que espíritos, que não se mostraram visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos, e como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram-na como línguas de fogo. A mediunidade poliglota ou xenoglossia permitiu que os representantes estrangeiros entendessem na própria língua as maravilhas de Deus. Um grupo de peregrinos, porém, ouvindo o mesmo ensinamento espiritual que os outros ouviram, preferiu acreditar que os apóstolos e os discípulos de Jesus estavam embriagados, conforme Atos dos Apóstolos, versículo 12. Estamos aqui diante de duas classes de pessoas, uma que, ao se defrontar com o fenômeno, pergunta o que é e põe-se seriamente a estudá-lo para compreendê-lo e descobrir as causas. Outra que se não dá nem mesmo ao trabalho de perguntar o que é. Ante o fenômeno, tece considerações infantis, desairosas e passa. Estas duas classes de pessoas acompanham o desenvolvimento dos trabalhos evangélicos até os nossos dias, e vemo-las com a mesma atitude perante o Espiritismo. Há os que estudam para compreendê-lo e aos que, sem nunca lê-lo, estudado ou mesmo lido algo sério a respeito, escarnecem dele. O discurso de Pedro foi, portanto, de grande significância naquele momento. Inspirado, a venerável figura do apóstolo se ergue, exalta o nome de Jesus e explica o que estava efetivamente acontecendo. A preleção evangélica de Pedro, majestosa e bela, assinala o marco da difusão do Evangelho após a partida do Mestre. No seu discurso, fala da importância da mediunidade que caracteriza o nascimento de um novo ciclo na evolução espiritual humana. A humanidade terrestre não mais seria a mesma a partir daquele momento, pois o trabalho dos apóstolos e dos discípulos de Jesus iniciaria poderoso movimento revolucionário no planeta. O Evangelho é portador de gigantesca transformação do mundo. Destina-se à redenção das massas anônimas e sofredoras. Reformará o caminho dos povos. Essa é a mensagem. Emmanuel nos oferece uma belíssima interpretação do fenômeno de Pentecostes. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo, a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de perseverarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que consciente ou inconscientemente recebem os benefícios da celeste revelação. Contudo, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da mais pura verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que se dá sem exigências descabidas e a fé
que confia sempre, não obstante as dificuldades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te de covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles a tua abnegação está em envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade, e a tua fé será interpretada à conta de uma loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço, de trabalho. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam homens e mulheres ignorantes e sábios, velhos e crianças. Por fim, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, e onde estiveres, porque o Senhor chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus espíritos zombem de ti. Esses são os ensinamentos deixados aí desse evento no Pentecostes. Muito bem, meus irmãos, encerramos o assunto então falando sobre o Ato dos Apóstolos e principalmente sobre Pentecostes. No programa de amanhã nós vamos falar sobre o Apocalipse ou Revelação, que é uma palavra de origem grega. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Evitando a queda, a
direção. É uma jornada longa e difícil, mas eu não me importo. Levanto sorrindo, enfim. Levanto sorrindo, enfim. É preciso viver pra viver. É preciso viver pra morrer. Necessário se faz amar pra valer. Deixar novo homem nascer em mim, em ti, em nós. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, não exija dos familiares diferentes um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Meus queridos irmãos, o parente difícil está conosco, é necessário. Nós estamos na família certa, com as pessoas certas. Cuidemos uns dos outros. Aprendamos a amar como Cristo nos ensinou, quando Ele disse: deixo-vos um novo ensinamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz a todos e que Ele nos abençoe. Meu querido irmão Marco, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Muita paz, muita luz no nosso caminho. Assim seja. Uma boa noite para você, boa noite também aos nossos irmãos do YouTube Viver Melhor, aos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham pela rádio local 87,9, internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também. Nossa boa noite. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu.
pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.